Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A mídia consegue colocar para mim o texto que eu vou ler aqui? Consegue? Eu gostaria de fazer de uma forma diferente. Eu sei que você trouxe a sua Bíblia e eu acho isso muito importante. Mas eu gostaria que nessa noite vocês acompanhassem a leitura comigo juntamente no telão. Eu gostaria que a mídia colocasse aí Salmo número 23. E eu sei que provavelmente você possa conhecer este salmo e de cabeça já conseguir pronunciar. Mas eu gostaria que você não falasse agora na sua versão, você lesse como está no telão, porque eu gostaria que nessa noite a nossa voz ecoasse em um só tom. Aleluia! Com tudo que nós vamos ler, o Salmo de número 23, essa foi a direção que o Espírito Santo me deu para essa noite, amém? Quando eu disser 3, a gente começa. 1, 2, 3. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, pode se assentar, mas diga algo para o seu irmão aí nessa noite. No campo tem preparo, mas na casa tem honra. Você pode dizer isso para o seu irmão? No campo tem preparo, mas na casa tem honra. Você está preparado para receber a honra do céu nesta noite? Aleluia! Eu estava hoje fazendo uma live no meu Instagram, e quem estava lá comigo já possivelmente foi direcionado, foi ministrado juntamente comigo sobre o que eu vou falar hoje. É interessante que eu falei, Senhor, o Salmo de número 23 é um salmo tão conhecido, e o Senhor me traz esse salmo tão conhecido para pregar na minha igreja, onde eu costumo dizer que fico tão nervosa. Mas eu acredito que o céu tem lições para a nossa vida nessa noite, que há de nos encorajar a acreditar que o Senhor é aquele que dirige os nossos passos, Ele é aquele que provê o que a gente precisa, Ele é aquele que nos capacita, Ele é aquele que nos prepara, Ele é aquele que usa até as coisas que parecem ser contrárias para o nosso bem. Ele é aquele que usa as oposições e as perseguições para nos impulsionar ao lugar do nosso milagre, da nossa promessa. Ele é aquele que usa a porta fechada para mostrar que Ele é Deus, que não precisa, aleluia, de chave humana. Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele tira o que está impedido, o que está embaraçado. E eu quero nessa noite te fazer outra vez acreditar que o Senhor está no controle desta situação. Mas é interessante que enquanto eu estava lendo algumas escritas de livros e comentários bíblicos, houve-se um comentarista que falou algo que me chamou a atenção. Que o texto, ou o Salmo de número 23, traz a figura de duas representações muito lindas para a nossa vida. E quais são elas? O pastor protetor e o anfitrião bondoso. Eu achei isso interessante porque verdadeiramente nós estamos todos os dias sendo cuidados e protegidos pelo Senhor. Mas o Espírito Santo ministrava algo em meu coração que me chamou a atenção. E ele disse, Letícia, cuidado, presta atenção nisso. Para os momentos em que eu estiver te protegendo, na sua limitação do seu entendimento, você não interpretar como uma punição. E eu quero usar isso aqui como um alerta do céu para a nossa vida, porque verdadeiramente, em muitos momentos, nós pegamos o que para Deus é uma forma de nos proteger e lidamos com isso com uma certa indignação, uma certa resistência, como se isso fosse algo qual o Senhor estivesse fazendo para nos prejudicar ou para nos atrapalhar.
Mas hoje eu vim aqui para dizer para você, e também para edificação do meu coração, o Senhor é o nosso pastor. O nosso pastor protetor. Aleluia. Você está crente nessa noite que até o não para você foi o cuidado do céu? Você está convicto nessa noite que até o que pareceu ser, aleluia, ao contrário do que você esperava, era o céu cuidando de você, era a proteção do céu em teu favor? Sabe, eu estava lendo e o Senhor me fez lembrar um texto que eu muito gosto, que se encontra em João no capítulo 10. Em João no capítulo 10 vai ser falado sobre o momento em que Jesus remete àqueles que o seguem, que o conhecem, porque assim ele chamou como suas ovelhas. E ele vai dizer que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E a ovelha, ela não se atenta à voz do ladrão. Por quê? Porque elas não o conhecem. E quando eu li, eu estou trazendo nas minhas palavras, mas depois você reflete lá nesse texto. Quando eu li isso, me chamou a atenção. Porque em muitos momentos os nossos ouvidos estão aguçados e atentos a algumas coisas que estão ao contrário do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E muitas vezes nós nos deixamos influenciar e contaminar. Há em nós uma certa agitação, porque a nossa mente está dominada por coisas que não provêm do Senhor. Mas nesta noite, o que o céu está dizendo é: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, mas não conhecem a voz do ladrão. Na cultura, no entendimento lá, para que os judeus pudessem entender aquilo, quando na maioria eles já sabiam sobre pastorear ovelhas, era mais ou menos assim. Naquele tempo existia o curral. E o que era o curral? O curral era um ambiente preparado para que pudesse resguardar as ovelhas durante a noite. As ovelhas que pastavam durante o dia eram conduzidas durante o dia. Chegava em determinado momento, estava escurecendo, era noite, já não havia-se mais as condições mais necessárias para estar à vontade em meio àquele pasto, ia-se para o curral. Esse curral, ele era trabalhado em várias formas, mas a que mais me chamou a atenção era porque era fortificado com um muro de pedras, e ele tinha uma proteção. A Bíblia vai dizer que os pastores mais cuidadosos, eles tinham a necessidade de dormir diante, a Bíblia não, os livros que eu estudei, eles dormiam diante da porta para que pudesse proteger as suas ovelhas de ladrões, ou até mesmo de animais selvagens que pudessem ali danificar ou prejudicar as suas ovelhas de alguma forma. A questão é que toda vez que a gente entende o que a palavra do Senhor está dizendo, se torna uma direção para a nossa vida. E qual é a direção que o céu está dando hoje ao nosso respeito? O pastor está resguardando, o pastor está protegendo, o pastor está lidando conosco dentro das nossas fragilidades ou limitações. Mas existe um ladrão, o inimigo da nossa alma, que fica exatamente no momento de descanso, no momento aonde está aparentemente mais vulnerável, para tentar sitiar, para tentar prejudicar. Mas a Bíblia, ela vai dizer que nós precisamos estar atentos à voz do pastor, porque senão nós somos inflamados pelo medo, nós somos inflamados pela forma como às vezes também somos dilubriados, porque o inimigo da nossa alma, em alguns momentos, ele vai usar palavras que vão despertar em nós curiosidades, como despertou em Eva, por exemplo. Mas aqui, em nome de Jesus, o Senhor está levantando esse muro de proteção, e Ele está dizendo: não dê ouvidos ao ladrão, não dê ouvidos ao seu, aleluia, opositor, não dê ouvidos ao seu adversário, porque a intenção dele é passar pelo lugar da proteção para tentar corromper o que eu tenho preservado. O que o céu tem preservado para si é o que o inimigo quer fazer, destruir, ele quer acabar. Mas só o Senhor Jesus está dizendo: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, mas elas não dão atenção ao ladrão, porque elas não conhecem a voz do ladrão. Hoje o que vai ecoar no seu coração é a voz do teu Senhor. Hoje o que vai verdadeiramente reger a tua vida é a voz de Cristo Jesus, do teu amigo Espírito Santo. Sabe qual é o problema muitas vezes da nossa geração? É porque nós vivemos em um tempo de muitas informações. Abrimos o celular e ali tem várias informações e demandas e coisas
coisas que vão vindo para o nosso coração e corrompendo a verdade do Evangelho na nossa vida. Mas Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O mundo pode te apresentar muitas verdades, mas Jesus ainda é a única verdade. A questão é que há uma advertência de Jesus para aqueles homens fariseus naquele tempo. Porque eles se sentiam conhecedores da lei, mas eles não conheciam quem era Deus por não conseguir discernir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor levante na plenitude um povo, aleluia, que não só conhece o Senhor, aleluia, pautado nas experiências que ouviram dos outros, pautado naquilo que o pastor, e por mais que nós tenhamos um pastor tão inteligente, tão sábio, é tão gratificante poder ouvi-lo, mas que o nosso interesse esteja em ir mais e além, em conhecer a Deus mais do que Ele pode transbordar na nossa vida. Porque é exatamente assim. Jesus, em determinado momento, fica triste. Porque Ele vai olhar para o seu povo e Ele vai dizer: eles estão como ovelhas que não têm pastor. Ele fica triste porque são pessoas que ficam totalmente desorientadas. E hoje o céu está dizendo: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Será que nós estamos preparados para viver uma vida na certeza de que o Senhor está na frente, que Ele está guiando os nossos passos e que nele nós estamos seguros? Eu achei em Ezequiel, no capítulo 34, do 23 ao 31, ali nós vamos ver um contraste com aqueles que são os maus pastores, os que não cuidam da sua ovelha. Mas já em Ezequiel, ainda que fosse o Antigo Testamento, já estava agora sendo profetizado a vinda do nosso Messias. Ele seria o pastor. E assim como Davi, o filho de Davi, a gente precisa entender que todas as experiências que a gente vive, elas remetem uma autoridade no nosso testemunho, na nossa vida com Deus. Sabe, essa experiência que você está vivendo vai te dar autoridade, em nome de Jesus, para vencer coisas que você nunca imaginou. Porque enquanto Davi estava cuidando também das ovelhas do seu pai naquele pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto elas estavam ali naquele pasto, cuidando, aleluia, mas o Senhor estava preparando ele para um reinado. O que o céu está dizendo ao nosso coração é: não seja manuseado ou guiado por coisas que não vão acrescentar na sua vida. Permaneça na presença de Deus, porque o campo te prepara, mas na casa e na presença do Senhor tem honra para você. Talvez você esteja pensando em fugir porque você já está cansado de lidar com tantas guerras, teve que enfrentar ursos e leões. O que mais pode sobrevir se você já está passando por tantas lutas? Eu sei que elas não vão diminuir, porque a Bíblia vai dizer que nós teríamos aflições. Isso não é algo que vai melhorar enquanto Jesus voltar. Nós estaremos aqui padecendo dessas dificuldades. Mas eu quero hoje te convidar a viver uma vida na certeza de que você não está sendo dirigido por um qualquer, você está sendo dirigido pelo seu amigo Espírito Santo. E o que isso remete na nossa vida? Isso remete paz. Isso remete equilíbrio. E que paz é essa, Letícia? Essa paz não é a ausência de conflitos. Porque às vezes a gente fica frustrado por orar e pensar que por causa das nossas orações nós não vamos ter mais que lidar com dificuldades ou conflitos. A paz que o Senhor tem nos proposto é essa paz de nós sabermos descansar, assim como Jesus em meio a uma tempestade. A paz que o Espírito Santo está nos convidando a viver não é a ausência de conflitos, mas é o que o príncipe da paz reine na nossa vida. É porque às vezes a gente tende a pensar em desistir. Hoje eu estava sendo ministrada por uma missionária que eu muito gosto de ouvir pregando, e ela disse que uma das maiores evidências de que você conseguiu ser visto pelo céu, contemplado pelo céu, ela disse: olha, uma das maiores evidências que o teu propósito foi alcançado, que o Senhor contemplou o seu propósito, a sua postura, é que no mundo espiritual o seu adversário está contendendo contra você. E imediatamente eu me lembrei daquele versículo: submeta-se, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai estar tão submetido, tão dependente do Senhor, que você vai conseguir ter força para resistir contra o seu adversário.
Você vai ter força, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você pensa está fraco, Ele te faz forte. Então eu quero declarar em nome de Jesus que haverá paz, haverá equilíbrio no seu coração. Porque eu sei que às vezes ser guiado pelo Espírito gera em nós alguns desconfortos. Nós estarmos diante de algumas situações gera em nós algumas inseguranças. Eu estava lendo algo hoje que me chamou a atenção, que muitas vezes quando nós estamos diante de um problema, e eu quero trazer agora para um contexto financeiro, por exemplo. Quando você está inseguro quanto às suas finanças, isso pode trazer ao seu coração o amor ao dinheiro, a qual a Bíblia vai dizer que é a raiz de todos os males. E aí você começa a colocar diante daquele problema, essa insegurança ela vai crescendo. E aí diante daquela segurança, você sendo pobre ou rico, você vai querer dominar o que você tem de alguma maneira. E aí é como se você estivesse dizendo para Deus com os seus atos que o Senhor não está cuidando tão bem de você. É como se você estivesse dizendo para Deus com os seus atos que o Senhor não está cuidando talvez de você como você gostaria. E muitas vezes, quando nós não temos paz, quando nós não temos quietude dentro de nós em confiar no que Deus está fazendo, somos dominados por medo, insegurança. E aí nós começamos a gerar no nosso coração essas incertezas que geram incredulidade. E nós vamos começar a limitar a nossa fé e trazer para Deus um bloqueio da nossa fé, dizendo para Ele assim, o Senhor não está cuidando como eu gostaria. E será que Deus não está cuidando de você como deveria? Será que o Deus que te ama, que entregou o seu Filho unigênito, Ele não está preocupado com o que você precisa? Será que Deus, que não hesitou em entregar o seu próprio Filho, gente, Ele não sabe como cuidar de você? Mas a insegurança, quando ela domina a gente, ela faz exatamente isso. Nós sermos dominados pelo desespero, nós sermos levados pelos impulsos das nossas emoções e acharmos que a gente pode ter o controle, que a gente pode ter a solução de problemas que só o Senhor pode solucionar. Mas nessa noite, eu creio que o Senhor fará realizar em nós o seu querer. E Ele será tão soberano na nossa vida que nós teremos em Deus a condição de fazer e viver o propósito dEle para a nossa vida. Porque todas as vezes que o céu decide separar você, Ele investe em você. Ele tem te entregue ferramentas que muitas vezes estão sendo, os talentos, os dons, as ferramentas estão sendo enterradas porque você está tão inseguro, você está tão atemorizado, mas você não tem um guia. Jesus não é aquele que está à tua frente? Será que você precisa temer ao mal? Será que você precisa se preocupar com o seu dia do amanhã? Será que você precisa ficar inquieto pelas coisas que são passageiras? Porque as conquistas das posses, elas passam, mas o que permanece em sua vida ainda é a presença de Deus. Só a presença, a intimidade com Deus te fará alcançar o reino, te fará alcançar a morada celestial. Essa precisa ser uma preocupação dos nossos corações. É interessante, eu estava meditando sobre isso. O Salmo de número 22, 23 e 24, alguns historiadores vão fazer dele uma junção. Esses 3 salmos, eles vão falar de alguma forma sobre Cristo Jesus, eles vão apontar para o Messias. E o Salmo de número 22, ele vai falar muito a respeito do nosso Salvador, sobre a cruz. Nós percebemos já no Salmo de número 23, o salmista ele declarando mais a respeito do cajado. O nosso pastor, ele fala mais sobre cajado. Aí a gente vai olhar no Salmo de número 24, já apontando para a soberania de Jesus. E aqui eu falo sobre coroa. Então nós percebemos dentro desses salmos que estão tão pertinho, que Jesus está no começo, no meio e no fim. Eu quero alegrar o teu coração aqui nesta noite, porque em Apocalipse
Apocalipse vai falar sobre isso. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu estava lá e eu salvei você e eu padeci naquela cruz por amor da tua vida. Eu poderia naquele momento ter fugido, mas eu fiquei lá até o fim. Por isso eu te disse que em mim você é mais do que vencedor. Eu venci a morte. Então você também pode vencer em meu nome. Eu estive naquela cruz e eu sou o salvador da sua vida. Eu morri, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. E eu estou aqui para te encorajar. Nada pode parar você mais. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus na cruz foi salvador. Mas ele não disse que bastaria na cruz. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele também é pastor. Ele vem com cajado. E o cajado, rebarassuri, às vezes é vara. O cajado, ele alinha, ele conserta, mas ele também consola. Ele está dizendo, eu morri na cruz, mas eu entreguei o meu espírito. E eu estou aqui para orientar você. Eu estou aqui para não te deixar perdido. Eis que envergonhados e confundidos serão os teus adversários. Você tem a lâmpada que ilumina os seus pés e tem a luz que ilumina os seus caminhos. A minha palavra está aqui para te garantir, aleluia, que a vitória é sua se você permanecer em mim. E que vitória é essa? Essa vitória vai muito além das coisas materiais. Essa vitória é você acordar outra vez e poder dormir dizendo, eu ainda estou firme em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo esteve aqui, me dando a direção para não assistir aquele filme, me dando a direção para não ir por aquele caminho, falando comigo, não entre nesse revarassúria. Ei, a vitória está quando você vence a sua carne, quando você vence o mal, quando você vence o inimigo da sua alma. Só que ele também fala sobre coroa no Salmo de número 24. E isso fala sobre a eternidade. É Jesus dizendo, eu cuidei de você quando você estava no ventre da sua mãe. Eu já te conhecia. E aí eu trouxe você para essa terra para um propósito. E eu não vou desistir, a menos que você desista. Eu não vou parar a menos que você pare. O convite do céu nesta noite é apenas siga os meus passos. Crede em mim e estarás seguro. Crede nos meus profetas e prosperareis. O Senhor está dizendo, crê que eu estou conduzindo e que eu estou te levando a um lugar seguro. E se for pelo vale, a sombra da morte. E se o teu pastor, e se a direção for um lugar onde você não gostaria de estar, e se a direção for para abraçar quem você não queria abraçar, e se a direção for pedir perdão para quem você não queria pedir perdão, e se a direção for voltar para o endereço onde você não queria morar, e se a direção for ficar no lugar de trabalho onde você queria sair, e se a direção for contrariar você, haverá em nós o mesmo sentimento do salmista. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confiar no Senhor é verdadeiramente você se ver livre de todos os seus achismos ou de todas as outras crenças que não estão nele. É você se entregar por completo. É você entender que ele vai te conduzir. É interessante que eu sou uma fã do livro de Salmos, porque é um livro que me remete muito à humanidade. Quem lê Salmo aqui tem hora que fica até meio assustado, né? Tem hora que eles são meio, né? Mata! Olha aqui os meus inimigos e pega eles e pá, pá, pá.
e é uma loucura. Mas isso remete os sentimentos, as emoções, está tudo tão aflorado. Alguns falam sobre medo, sobre inquietude, sobre ansiedade. E tudo isso fica muito explícito, fica muito aberto. Então, eu amo o livro de Salmos por isso, porque você consegue verdadeiramente se identificar como um ser humano. Mas a questão é que, na maioria das vezes, nós vemos os salmistas começando o salmo com algum tipo de sentimento decadente, um sentimento tão humano que é distante do que Deus é. Eles começam expressando as suas dores, suas vulnerabilidades, suas fraquezas, mas aí, ao decorrer do que eles vão salmodiando, orando, cantando, vem sobre eles... É a oração, gente, não é assim? Vem aquele sentimento de esperança, de fé, e a gente já começa a dizer, Deus é, Deus faz, Deus pode. E aí a gente muda um pouco, a formulação da nossa oração muda, porque agora a nossa oração já está sendo inspirada pelo próprio Espírito Santo. Você se identifica comigo? A questão é que quando nós olhamos para o Salmo de número 23, ele não começa falando sobre vulnerabilidade. Ele já começa engrandecendo ao nome do Senhor. E por isso, talvez, esse é uma das escritas bíblicas mais conhecidas em todo o mundo. Porque se você andar por aí, independente de crença, independente de raça, de etnia, o que for, alguém, possivelmente, numa maioria, já ouviu falar sobre o Salmo de número 23. Você concorda comigo? Ele é um salmo que, assim como a oração do Pai Nosso, é muito conhecida, porque a esperança que entra em nosso coração na leitura de Salmo 23 é muito grandiosa. O que eu percebo aqui é um homem que está numa confiança sublime. Não há variação nele, porque ele não consegue nem declarar sobre a sua vulnerabilidade. Ele só declara sobre quem o Senhor é. Hoje eu quero te encorajar a algo diferente nessa noite. Tem um jargão aí que diz assim, não diga para o seu problema, um negócio assim, mas a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai começar a declarar diante da circunstância difícil e dolorosa o quão poderoso nosso Deus é. Nós vamos declarar diante da enfermidade o quanto Ele tem o poder de curar. Nós vamos declarar diante da crise o quanto Ele tem o poder de prover. Nós vamos declarar diante do medo o quanto Ele tem o poder de nos proteger. Nós vamos declarar o poder de Deus, porque Ele diz que Ele é o grande eu sou. Pode ser que a sua experiência de vida ninguém outrora possa ter vivido. Não me importa o que seja, Ele tem a solução desse problema. Deus está operando em nós. Eu estava em casa hoje e eu estava orando ao Senhor porque Deus me deu uma direção de orar no meu Instagram. E eu nem tenho divulgado tanto isso porque Deus sabe do meu coração que a intenção não é visibilidade, é verdadeiramente ser intencional. Eu recebi uma palavra, eu fui pregar em São João de Meriti nesse domingo. E uma irmã me chamou no final e ela disse que o Senhor levaria minha voz a uma jovem que estava prestes a se suicidar. E ela disse, eu não sei se Deus vai te colocar num avião, porque era longe. Eu não sei onde era, mas não era perto. Eu não sei se Deus vai te colocar num avião, se vai ser por telefone, mas por algum motivo, algo estalou dentro de mim. Eu disse, Senhor, quanto tempo eu não faço uma live? E se eu não puder ter a condição de chegar onde ela está, eu sei que a minha voz pode chegar lá. E para a glória e honra do Senhor, eu não sei, mas no primeiro dia que eu fiz a live, eu ganhei uma alma para Jesus naquela live. Eu não sei se era jovem, eu não sei. Mas eu recebi dali uma confirmação da parte de Deus de que Ele tem me dado uma direção. E muitas vezes a gente vai sentir em nossa alma totalmente ao contrário, porque eu estou há 2 semanas mais ou menos padecendo de algumas enfermidades e está vindo uma atrás da outra. E eu não estava entendendo por quê, mas na segunda-feira, depois da live, eu fiquei totalmente mal. E aí o meu marido chegou em casa e falei, Júnior, eu preciso que você ore por mim, porque eu quero fazer a live amanhã. E eu sinto que isso é espiritual. Eu sei, gente, que numa questão, agora está tendo muita coisa de gripe, né? E eu estava gripada. E eu sei que a gente tem que entender que tem coisas que realmente acontecem, mas naquele momento eu sentia que era espiritual. E eu falei assim, Senhor, a minha vontade é não fazer mais,
Porque verdadeiramente, todas as vezes que nós decidimos nos posicionar, nós estamos sim declarando para Satanás uma guerra, é uma guerra declarada. Mas eu falei, Senhor, se tu és realmente na minha vida, o meu marido vai orar por mim. Eu botei o Júnior para botar a mão na minha cabeça, falei, profetiza. Aí ele falou, vou fazer um chá para você. Eu falei, amém. E ele fez um chá para mim, e ele disse, Letícia, toma que você vai ser curada. Eu não sei o que ele botou naquele chá, não. Eu não sei o que ele arrumou, tá? Eu sei que no outro dia eu acordei com a minha roupa, meu pijama estava todo molhado, porque eu tive febre e a minha febre simplesmente parou e eu não tinha tomado remédio. E eu acordei sem dores nenhuma. E eu falei, Senhor, esse é o sinal de que o Senhor está comigo. Então, hoje, novamente, eu farei essa live. E eu entrei e eu sou agitada, né, gente? Vocês sabem. Mas eu sentada, tentando falar alto, e eu já ficava cansada. Eu falei, gente... Aí minha amiga, nossa, hoje tu estava quietinha. Eu falei, não, mulher, eu estou me recuperando. E ali eu falei, Jesus, ainda que no meu corpo, é como o salmista também declara no Salmo de número 73, ainda que o meu corpo ou a minha mente desfaleçam, fique cansado, o meu coração desfaleça, tu és a minha porção, tu és a minha força. E eu disse, Senhor, eu não sei aonde chegou a minha voz, mas eu sei que talvez não foi como eu gostaria, mas eu sei que a tua palavra não volta vazia. E hoje, pela terceira vez, eu falei, Jesus, eu não vou abrir. E o Senhor falou, eu te dei uma direção. Então, muitas vezes, você vai ser... ali você vai entrar numa guerra espiritual, numa guerra com você mesmo. E tudo vai parecer que você não tem que fazer. Mas se você está numa direção, se você tem uma palavra, permaneça naquilo que o Espírito Santo tem te conduzido. Eu quero encerrar esse momento lendo com vocês... Em Joel, no capítulo 1, a versão da minha Bíblia, eu não sei, era um pouco diferente, a forma como foi traduzida. Mas eu gostei do jeito que está aqui. Eu vou ler o capítulo 1, no versículo 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Agora a gente vai para a parte B do versículo 12. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. E hoje essa foi a direção que o Senhor me deu naquela live, nesse texto. E quando eu me lembrei do Salmo de número 23, lendo esse texto, o Senhor falou para mim, Letícia, havia-se nessa época de Joel uma grande devastação. O povo estava sendo agora totalmente desmotivado a acreditar. A agricultura estava difícil, estava tudo devastado, estava tudo aparentemente acabado. Mas o Senhor queria restituir, e a restituição aconteceria à medida do clamor daquele povo. Só que a questão é que muitas vezes a nossa dor... Sabe o que é lindo? Em Salmo de número 23, lá, por mais que ele esteja evidenciando mais o poderio de Deus, ele vai falar sobre os inimigos, ainda que seja de uma forma bem pequena, bem pequenininha. Ele vai falar, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele fala sobre inimigo. É porque não vai existir a ausência deles. A ausência de lutas, como eu já falei aqui. A questão é que esse povo estava padecendo por causa da desobediência. E o convite de Joel àquele povo era para que eles se voltassem ao arrependimento. Só que é interessante que, na falta do azeite, quando... Agora o salmista ele vai declarar assim, preparas uma mesa, unja a minha cabeça com óleo. No meu entendimento, em primeiro momento, eu entendi que fosse a questão da unção para o reinado, mas lendo hoje, teve uma nova direção. E eu percebi que essa unção era uma unção que representava a alegria.
E eu achei isso aqui interessante, porque eu falei para você sobre o pastor protetor, mas sobre o anfitrião bondoso. Era agora todo o preparo em lutas que aquele salmista viveu no campo, ele estava sendo recebido a um lugar onde ele seria cuidado, zelado, e que não seria de qualquer maneira. Havia-se agora um óleo que seria derramado como um bom perfume na representação da alegria, e o cálice na representação da provisão de Deus vai transbordar. E o que eu vejo em Joel aqui é que tudo estava devastado, havia falta de azeite, havia falta do vinho, que é a representação da alegria, o azeite que é a representação do Espírito Santo, que também é alegria em nós, mas a questão é que tinha secado tudo, e ainda mais a alegria dos homens. Hoje, a alegria do Senhor, que é a tua força, eu queria chamar alguém para fazer um barulhinho aqui comigo, porque eu estou sentindo que o céu quer mover algo neste lugar. Eu sinto que o céu quer mover aqui neste lugar, porque há corações que estão secos. Há vidas que passaram por essas portas debaixo de uma tristeza e podem até estar sorrindo para mim, mas por dentro há um choro, há um gemido na alma, há um grito, remanto e que revarassúria, porque o campo, revarassúria, a exposição do sol, a exposição do calor, as demandas, porque eram muitos os que vinham em oposição às ovelhas, as lutas, aleluia, e os medos que eram propostos naquele pasto, aleluia, a responsabilidade de conduzir um rebanho foi tirando de você a alegria. Mas eu não estou aqui para propor a você a receber a alegria do mundo, não, que são prazeres momentâneos, essa euforia aí que é buscada nas coisas que passam, não. Eu estou aqui para propor a você receber a alegria do Espírito, que é a tua força. Que é a tua força. Você não vai poder se mostrar frouxo no dia da tua angústia, porque senão a tua força vai ser pequena. Meu Deus, em nome de Jesus, começa a derramar desse óleo. Começa a derramar desse óleo, porque tem gente abatida aqui neste lugar. Anfitrião, aqui é a tua casa, e nós queremos que na casa tenha honra. Nós sabemos que aqui, como um culto de evangelismo, Senhor, nos é proposto ganhar almas. Nós queremos sim ser pessoas que cuidam de pessoas, nós queremos ser agente de cura, mas nós não queremos sair deste lugar para entrar, Senhor Deus, em outros lugares cheios de mazelas e enfermidades na alma. Nós queremos ser curados para curar. Nós queremos ser convictos da nossa fé para que ela seja recebida em outros corações com certeza. Meu Deus, começa a contagiar este ambiente. Começa a contagiar, porque eu não sei, Jesus, tratar cada um na sua individualidade, mas o Senhor sabe. E Tu sabes as ausências e as vulnerabilidades e fraquezas de cada um neste lugar. E só o Senhor pode nessa área com o Teu óleo. Tu és o dono da casa. Tu és o dono da casa. Tu és o Senhor desta casa. Não deixa a gente sair daqui cabisbaixo não, Jesus. Não deixa a gente sair daqui com a nossa fé estremecida, não. Renova a nossa esperança, Jesus. Meu Deus, vem contagiar os nossos corações. Vem nos encher do Teu Espírito.
Confiança e segurança. Confiança e segurança. Você está seguro se você confiar. Você está seguro se você confiar. Você está seguro se você confiar. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua confiança te fará viver o que Jeremias declara. Você será como uma árvore plantada junto às correntes das águas. E ainda no tempo da sequidão, nos dias de Joel, estava tudo seco, estava tudo devastado. Mas nós somos os que confiam no Senhor. E ainda no tempo da sequidão, não deixará de florescer e dar os seus frutos, porque a sua confiança está no Senhor. Porque a sua confiança está no Senhor. Pode secar tudo, pode parecer que já não tem mais jeito, mas Jesus vai chegar com a solução. O salmista, ele termina o Salmo de número 23 afirmando algo. Certamente que bondade e fidelidade. Lendo hoje, eu aprendi que no original esse certamente ele está apontando para unicamente. O salmista está convencido que no caminho dele só existirá unicamente bondade e fidelidade todos os dias. Todos os dias unicamente. Aí o inimigo da tua alma disse assim: vai ter miséria, sua vida, sua família, pobreza, miséria, vergonha, cativeiro. Não, destruição, prostituição, divórcio. Não, na sua família esse é o ladrão. Mas o pastor te diz: coloque no seu coração uma fé inabalável de que unicamente. Mas Letícia, no meu caminho não vão ter dificuldades e inimigos. Eu disse aqui, repito, paz não é ausência de conflito. A paz que a Bíblia nos propõe não é ausência de conflitos. E nem tampouco a gente lidar com o inimigo no lugar que é dele vai dizer que ele não vai existir. Ele vai existir. Mas você não está pautado em quem é o inimigo. É quem é o seu Deus, o seu pastor. E enquanto ele te guiar e você estiver seguindo os passos dele, bondade e fidelidade, remando que blasféria, vai te seguindo. Vai te seguindo, vai te seguindo. E isso vai te cobrir. E pode ser que as ciladas no caminho venham aparecer, mas por causa da bondade e da fidelidade, o Espírito Santo vai dizer: aí não, você vai superar, pode continuar. O caminho vai estar sempre livre. O caminho vai estar sempre livre, porque Jesus é o seu guia. Eu lembrei de um refrão aqui agora. Eu queria que você se colocasse de pé. Oh meu Deus eterno, unicamente
Enquanto você estiver seguindo os passos de Jesus, haverá bondade e fidelidade seguindo você. E você vai permanecer na casa do Senhor. É o inimigo dizendo assim: eu armei tantas coisas para fazer ele ficar fracassado e desistir de estar na casa do Senhor. Mas você veio para o lugar onde tem honra. Você veio para o lugar onde tem honra. Você permaneceu em estar no lugar onde tem honra. O campo está te preparando. Lá fora você precisa enfrentar ursos e leões. Lá fora você precisa enfrentar dores. Mas aqui o bálsamo, o óleo, a unção de Gileade está sobre a tua vida. Ele está aqui para renovar você, para levantar você onde você caiu. Ele está estendendo a mão para você. Ei, câmera, somenderá vassúria. Somente na presença dele. Nenhum outro lugar você vai poder desfrutar disso. Eu encerro lendo algo para você. E o que não me faltará se eu seguir aos passos do meu pastor? Não faltará completa satisfação, e nem orientação, nem tampouco restauração. Não faltará instrução de justiça, não faltará coragem diante da perseguição e do perigo. Não haverá falta da presença divina. Não haverá falta do conforto e do consolo em meio à tristeza. Ele vai suprir você. Ele vai suprir você nesta noite. Onde é que você está se sentindo esgotado? Comece a declarar para o Senhor agora: eu estou esgotada, Jesus. Eu estou esgotado e é aqui nessa área. Eu não aguento mais. Receba agora da parte do Senhor o renovo de Deus, a unção do Espírito Santo vai te dar força e coragem. Receba, porque Ele está trazendo sobre você o que você precisa para vencer as lutas, para vencer as demandas, para vencer os perigos, para vencer os desafios, para vencer as lutas. Receba agora revestimento de poder. Receba agora a unção que despedaça o jugo. Receba em nome de Jesus. Receba. Rebarava chorgemanto na sébia. Eu queria aproveitar esta oportunidade para saber se todos que estão aqui já estão seguindo os passos de Jesus. Se você está afastado, se você foi muito machucado no campo, talvez você teve pastores e líderes que te magoaram. Por causa da humanidade deles, te feriram. Talvez você saiu da igreja porque era um líder e não conseguiu dar conta da chamada. Se viu pressionado como Moisés e acabou se perdendo por causa das pressões. Talvez a pressão foi do inferno e Satanás pressionou tanto que você decidiu desistir. Eu não sei se você é alguém que está precisando se voltar ao seu pastor. Ele está aqui. Pode ter as 99, mas ele ainda quer que se perdeu. Pode ser uma que se perdeu. Ele não está preocupado com quantidade. A sua alma tem valor para Deus. Queria que uma jovem abraçasse aquela jovem lá que está com a blusa de oncinha. Essa irmã aí, pode abraçar ela para mim. O amor de Deus vai transbordar sobre ela agora. Pode chorar, filha, porque o Consolador está aqui. A igreja ora, porque ela chegou aqui dizendo: Senhor, não vejo mais sentido, não encontro mais sentido, eu não sei mais onde eu vou ter forças para lutar. Meu Deus, eu sinto a angústia da alma dessa mulher.
Mas hoje o Espírito Santo que te conhece, te envolve aí onde você está e te diz: não temas! O amor de Deus que lança fora todo medo, Ele te cura agora! Ele te cura! Alex, abraça a Larissa lá no cantinho lá. Jesus está curando nessa noite. Tem bálsamo do Espírito. Se você está sentindo de abraçar alguém, não espera o Espírito Santo falar comigo, não. Faça o que o Espírito de Deus está te mandando fazer. Abraça, porque o teu abraço vai curar nesta noite. Casal, se abraça vocês dois. A família. A bênção do Senhor está sobre vocês. Eu declaro isso em nome de Jesus. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, em nome de Jesus. Deus é um Deus de restituição, de restauração para esta família, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós ministramos a bênção do Senhor sobre vocês, e em nome de Jesus a provisão que vocês precisam vai chegar, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Jesus, eu vejo esses papéis e o Senhor fazendo vocês assinar um papel com vitória para a vida de vocês. Deus vai movimentar em Revarassuri que manchuia sébia, para glorificar o nome dEle e mostrar que o lugar que Ele preparou para você ninguém toma, porque eu vejo uma exaltação da paz do Senhor para você, e você vai prover para a sua família, porque o Senhor é um Deus de coisas grandes e firmes, e é firme, é certo, é seguro. O Senhor vai te dar uma direção e uma resposta, e você vai saber ainda esse ano que o Senhor é Deus. Jesus quer curar. Jesus quer curar. Jesus quer curar. Eu quero parar e eu não gosto de ficar me excedendo, Deus sabe, mas Jesus quer curar aqui. O que mandará blasséria? O manto derava sobre anderevácia. Abraça o meu pai. Que mandará blasore blemenara vassúria. Oh, Jesus quer curar. E eu creio e profetizo que a unção do Espírito Santo será sobre vocês, e por onde vocês forem, Jesus há de abençoar. Alguém que deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele nesta noite, deixa eu orar por você. Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Deixa eu orar por você. Deixa a igreja te receber. Se você permanecer na casa, a casa tem honra, amém? O pasto prepara, os campos preparam. Oh, meu Deus querido, mas é aqui aonde a honra do Senhor chega para a tua vida. Eu vou entregar a minha oportunidade. Jesus, eu te agradeço. Muito obrigada, porque o meu corpo estava fraco, mas o teu Espírito permanece forte. E o Senhor operou outra vez. E o Senhor glorificou o teu nome outra vez. Obrigada, porque nós estamos saindo daqui debaixo da tua unção, Senhor. Muito obrigada, porque não está retido. O céu tem sempre em abundância. Muito obrigada, porque nos seguirão todos os dias da nossa vida a bondade e a fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, igreja.